gera avivamento. Gente, avivamento não é uma coisa que merecemos. Avivamento é uma coisa que precisamos. Deus só traz avivamento quando alguma coisa na sua igreja não vai bem. A própria palavra avivamento sugere ressurreição. É carne a ossos secos. É vida a mortos. Eu gosto muito da palavra em italiano, resveglio, recita, ressuscitar, dar vida. Aquilo que um dia esteve vivo, dormiu ou morreu. Apesar de nós gostarmos dessa palavra e ser empolgante, uau, avivamento, ela é uma palavra triste. Significa que alguma coisa estava bom, estava fervoroso, foi perdendo o fervor, foi perdendo, dormiu e em alguns lugares até morreu. Mas Deus sempre tem a sua resposta. Avivamento é o contra-ataque de Deus aos ataques à sua igreja. Deus responde aos ataques à sua igreja com avivamento. Então, avivamento não é uma coisa que merecemos, é uma coisa que precisamos. Avivamento não começa na terra, ele começa no céu. Avivamento é a mistura da impotência humana com a onipotência divina. Avivamento não é uma coisa que nós produzimos, é uma coisa que esperamos. Deus faz fogo, a gente vem para ver queimar ou se queima. De tal forma que se avivamento vem do coração de Deus e começa com Deus, e a igreja deve orar por avivamento, como Deus produz avivamento? Como nascem os avivamentos? Deus produz avivamento só com uma arma, na realidade duas armas. E sem essas duas armas não haverá e não tem avivamento. Para que Deus produza avivamento, Ele tem que mover dois corações. Sem Ele mover esses dois corações, não tem avivamento. Tem que haver a conexão entre esses dois corações. Então Deus usa uma arma para mover o coração dele, e Deus usa uma arma para mover o coração do homem. Para que haja avivamento, o coração de Deus tem que ser movido. Para que haja avivamento, o coração do homem tem que ser movido. Então, como Deus move o seu coração para avivamento? E como Deus move o coração do homem para avivamento? Atos capítulo 6, versículo 4 diz: quanto a nós, nos dedicaremos. A palavra dedicar é insistiremos, sem descanso, com a oração e ao ministério da palavra. Note uma coisa, o seguinte: a oração aí não está como ministério, e a palavra aí não está como ofício. Por quê? Porque muita gente imagina que ele não ora porque ele não é do ministério de intercessão da igreja. Eu não sou do ministério de oração da igreja, de intercessão da igreja, mas oração não é um ministério, intercessão é um tipo de oração. Existem vários tipos de oração, mas não vários tipos de homens de oração. Só tem uma oração e vários tipos de oração. Ou você é de oração, ou você não é. E Deus move-se através de um desses meios, e o homem também move-se através de um desses meios. Escute bem isso. Oração é a arma que Deus usa para mover o coração do homem, e palavra é a arma que Deus usa para mover, palavra é a arma que Deus usa para mover o coração do homem, e oração é a arma que Deus usa para mover o coração dele. Vou te dizer de novo. Oração não é ministério, palavra não é ofício. O texto diz ao ofício da oração e ao ministério da palavra. Por quê? Porque o ministério da palavra é um ministério de poucos. O ofício da oração é um ofício de todos. Poucos podem pregar, todos devem orar. Poucos vão subir aqui e pregar, todos devem, por obrigação, orar.
A oração é um ofício da igreja, obrigatório da igreja. O crente que ora deixa de pecar e o crente que peca deixa de orar. É em oração que Deus ativa as suas armas a nosso favor. É em oração que Deus ativa o nome de Jesus, que Ele ativa o sangue de Jesus, que Ele ativa a fé, que Ele move a mão dEle, que Ele move o coração dEle. Então, sem oração, não há ativação das armas. E na batalha espiritual, a oração é a que mais fere o diabo. E se você orar todo dia, é como se o diabo fosse atropelado por um trem todo dia. Então escute bem isso. Por que que essas duas armas sempre estiveram liderando os avivamentos? Porque uma foi feita para tocar o coração do homem. A outra foi feita para tocar o coração de Deus. Preste muita atenção. Gente, Deus não ouve pregação. Então você imagina Deus lá no céu falando: uau, Miguel, meu Deus do céu, Miguel, que palavra. Ou então Deus vai lá no YouTube e fala: vou ouvir uma mensagem hoje, então eu estou preparando um sermão, e Deus fala: que palavrão é esse? Gente, Deus não ouve pregação e o diabo não se move com ela. O diabo não se arrepende, não se converte. O diabo não vai mover uma palha quando você subir aqui para pregar. Eu já vi grandes pregadores caírem. Eu já vi grandes cantores caírem, mas nunca vi gente de oração cair. O diabo não tem medo de pregador famoso, o diabo não tem medo de grandes pregadores. O que mete medo no diabo é o secreto, é a vida de oração, é os joelhos, é o camarada prostrado. E quando você estiver de joelho, o diabo vai fazer de tudo para impedir sua oração. A palavra é tão importante, mas tão importante, que Deus colocou a oração antes dela. Pelo simples motivo de que a igreja é reflexo de seu pastor. E seu pastor é reflexo de seu quarto de oração, que reflete Jesus. Algumas igrejas que é muito fácil pregar. A gente já olha na tela e fala: está facinho. É porque você sente que a igreja está refletindo. Mas há lugares, irmãos, que eu vou te dizer uma coisa, realmente é produzir fogo. A glória, a unção pode até descer, mas vai arrastando, vai difícil. Aqui você sente que não precisa muita coisa, ou quase nada. Você sente que há uma vida de oração aqui na igreja. Inclusive é o seu nível espiritual que determina seu referencial. Só sabe quem tem unção, quem é ungido. As pessoas hoje não cobram mais pregadores ungidos, porque elas também não estão ungidas. Mas quando você tiver de posse da unção do Espírito, você não vai conseguir ouvir mais qualquer coisa, porque é o seu nível espiritual que determina o seu referencial. É na altura, veja, a altura espiritual de um crente é determinada pela sua estatura de oração. Homens grandes são grandes de joelhos. Essas duas armas Deus criou, uma para mover o coração dele e a outra para mover o coração do homem. A palavra foi feita para mover o homem, a oração foi feita para mover Deus. Pelo simples motivo de que a palavra move o temporal, a oração move a eternidade. Não haverá pregação no céu, mas para sempre haverá oração. A Bíblia diz que Jesus ora até hoje. A Bíblia diz que o Espírito Santo ora. O Espírito Santo é Deus e Ele ora. Jesus é Deus e Ele ora. O primeiro registro da vida de oração de Jesus foi aos 12 anos. Ele foi ao templo com sua família para orar. E ali pregou e a mãe dele esqueceu ele por 3 dias. Diz que ele era filho único. Que mãe.
Agora você vê Jesus orando aos 12, você vê Jesus orando para ser tentado. Jesus, para ser tentado, orou e jejuou 40 dias e noites. Nós somos tentados, às vezes até atentados. E não oramos. Jesus, para ir para a cruz, ele orou no Getsemane, ele ora até hoje. A Bíblia diz que nós temos um sumo sacerdote que está à direita de Deus, orando por nós. Enquanto a sua igreja estiver aqui, ele vai orar. Nós somos melhores do que Jesus. Nós desprezamos a importância de como Deus, veja, a maneira de Deus trazer avivamento sempre foi esse. Pode ter, gente, o maior inimigo de um avivamento é aquilo que se parece com um. Porque se você estiver vivendo algo que se parece com o avivamento, você não vai buscar um genuíno avivamento, porque você vai pensar que está em um. O maior inimigo do fogo de Deus é o fogo estranho. Mas as pessoas não sabem o que é um genuíno avivamento, de um falso avivamento, porque elas estão sem discernimento. E é a oração que nos traz discernimento. Deus não deixa de falar, mas é só em oração que você vai ouvir. Eu aprendi algumas coisas de Deus que eu gostaria de passar para você identificar o que é avivamento. Todo avivamento coletivo vem de um avivamento pessoal. Todo avivamento, ele começa com uma pessoa, sozinha, num quarto, orando. E depois ele espalha as brasas. Deus não precisa de uma mega church para produzir um fogo. Ele precisa de uma fagulha. Todo fogo começa com uma centelha. Só uma faísca. Só uma faísca. Agora escute bem isso. Você sabia que o Espírito Santo ele cai? A Bíblia diz no dia de Pentecostes que o Espírito Santo caiu sobre eles. A Bíblia diz que a glória de Deus caiu sobre Salomão e os sacerdotes. A Bíblia diz que o poder de Deus caiu sobre Moisés. Você sabe que ele cai. E quando ele cai, ele faz duas coisas no momento que ele cai. Ele traz o espírito da revelação e da visão. Revelação é diferente de visão. Revelação é algo que você recebe só no espírito. Visão é algo que você vê. E normalmente você vê às vezes como pintado em um quadro. Às vezes, de fato, é uma visão aberta, você vê uma pessoa, ouve a voz, como você está ouvindo a minha. Mas muitas vezes a visão vem disfarçada de uma fania. Te dar um exemplo. Estava almoçando com a família num determinado restaurante. Terminei de comer, peguei meus sobrinhos e fui andar pelo restaurante. Fui até lá fora, quando eu sentei numa mureta, veio um camarada, sentou com um bafo de cachaça, e começou a falar, e eu falei, Senhor, tenha paciência. Ele falou assim, não precisa de paciência, moço. Eu olhei para ele e falou assim, eu sei o que você orou hoje. Eu falei, Vé Maria, meu Deus do céu. Você é besta. Porque o que eu orei? Você pediu 3 coisas, foi isso. Aí pronto. Falei, é uma fania. É Deus disfarçado num bêbado. Bebofania. Deus escondido num bêbado. E o cara começou a falar assim, pois eu desses seus pedidos eu só vou responder 2. O outro nem levei em consideração. Porque tem coisa que a gente ora que graças a Deus ele não ouve, né? Mas na hora que a gente ora a gente pensa que é o máximo. Então das 3 coisas eu só vou atender 2. Falei, já estou no lucro. 2. E ele foi falando. Depois eu olhei para ele e falei assim, o senhor está com fome? Aí ele voltou normal e falou, estou com muita fome, moço. Levei ele dentro do restaurante, não quiseram deixar ele entrar. Falei assim, ele vai entrar, vai comer. Eu não gosto muito de barraco, gente, não gosto muito de briga. Falei, vai comer aonde eu comer, ele vai sentar onde eu sentar, estou pagando, e senta aqui. E pode dar o rodízio para ele. Irmão, aquele homem ficou uns 15, 20 minutos comigo, e isso é um tipo de visão.
Às vezes vem num quadro pintado, às vezes você vê um anjo, às vezes você vê algo, às vezes fala com você. São como Deus faz. Quando o Espírito Santo cai, Ele dá duas coisas: o Espírito da revelação e da visão. A revelação já é uma coisa perceptiva. Você sabe que ali na ponta tem um anjo, mas você não está vendo. Mas algo está dizendo, está ali, está ali. Isso é revelação. E também a sensação perceptiva de um demônio também. A revelação também ela vem dentro da sua mente. Você pega a Bíblia, parece que a letra fica gigante, puf, bate na sua cabeça e fala, como é que eu não pensei nisso antes? É porque você não teve a revelação. Então quando o Espírito Santo ele vem, ele normalmente ele dá as duas coisas. Mas ele vem com essas duas coisas quando o coração está completamente aprofundado. Não é terraplanado não. Aprofundado, quando ele está muito cavado. Se você vai por águas rasas, você vai aonde você quer. Mas se você vai por águas profundas, é o rio que te leva. O Espírito da revelação e da visão não é para qualquer um. Gente, a salvação é pela graça, mas unção é um negócio caro. E não é a curto prazo, é a médio, longo prazo. Chega uma hora que você está orando e parece que você não tem resposta. E todo mundo gosta de unção, todo mundo quer unção. Todo mundo quer viver coisas sobrenaturais de Deus, mas não querem ter fome de Deus. Sabe, você não bebe água em casa, não é por falta de água. É por falta de sede. Porque a água está lá, não é a água que está lhe faltando, é sede. Sabe, você não está vivendo o sobrenatural de Deus, ou um fogo, uma eclosão do Espírito. Não é por ausência do fogo, ou porque Deus te abandonou, é por falta de fome mesmo. A revelação de todos está disponível a todos. O que falta é fome. Esses dias, nesses períodos de oração, eu tive 3 experiências com o Senhor. Que Ele apareceu para mim, como fania. Essa do livro, Arrependimento Profundo e Eficaz, e outras 2. A última delas está no livro Corações Profundos. Eu levantei pela madrugada e sempre às 5 horas da manhã, todo dia 5 horas da manhã. E é diferente, gente. Isso eu vou te mostrar qual é o turno da revelação em alguns minutos. Escute bem o que eu vou te dizer. Você pode falar com Deus a hora que você quiser. Não tem hora para falar com Deus. Mas a hora que Ele quiser falar é a hora que Ele quiser. Você não me entendeu? Você pode escolher a hora que você quer falar com Deus. Você só não pode escolher a hora que Ele vai falar. Então existe na Bíblia a hora de você falar com Deus? Não. Mas existe a hora que Ele fala. E eu gostaria que você entendesse, eu chamo isso de turno da revelação. O turno da revelação é diferente do turno seu. Qualquer hora que você falar com Deus, todo dia, essa oração será eficaz, será poderosa. Não tem hora de oração ineficaz. Mas a voz de Deus, a hora que Deus quer falar, é diferente da hora em que nós falamos. Porque oração não é só uma maneira que eu consigo de Deus o que eu quero. É como também Ele consegue de mim o que Ele quer. Por 182 vezes Davi usou a palavra esperei no Senhor, espera no Senhor, esperei no Senhor. Quando eu fui ver a palavra gerá, significa busquei, esperei orando. Não é esperei largando, é ficar ali, ó. Sabe qual é a posição que Davi está ensinando? Ficar quieto, calado, até ele vir. Então ele ficava assim, ó. Os primeiros 35 minutos de meu tempo com Deus é da quietude. O espírito de quietude. Isso está no próximo livro.
35 minutos iniciais não servem para nada. É só para massacrar a carne. Então esses 35 minutos, você não pode fazer nada. Tente não fazer movimentos bruscos. Põe uma música silenciosa. Não põe um rock, não. E nem um tchê-tchê-rê, nem um acelere pisa. Nada, tem que ser uma música bem contemplativa. Você tem que preparar o seu espírito para a quietude. Quando você começar a sentir a presença dele, é quando eu vou te dizer, quando ele baixa, aí você pode falar. Deus não fala enquanto o coração fala. E o coração é barulhento. Nos primeiros minutos sua alma fica vagueando, fica para lá, fica para cá. Mas daqui um pouco, quando você pega o espírito de quietude, você entra no seu interior, que é onde está o seu espírito, e nada mais sai da sua mente a não ser a presença dele. É no mínimo 35, 40 minutos, gente. Antes disso, e você todo dia tem que passar esse período. Eu chamo de aridez, deserto. Você tem que passar pelo deserto para encontrar com ele na montanha. No entanto, quando o Senhor veio falar comigo, eu levantei. E sempre eu levanto, vou ao banheiro, jogo a água no rosto. E a hora que eu levantei e fui para ir no banheiro, na minha frente estava o Senhor. Um fecho de luz enorme. Os cabelos enormes. Eu caí. Eu fiquei umas 3 horas desacordado. Quando eu voltei, eu estava com toda a visão e a revelação mudada. Eu nunca mais fui o mesmo homem. Tudo para mim teve uma outra percepção, uma outra maneira de ouvir, uma outra maneira de ver, um outro jeito. Era como se não existisse literalmente, não existisse aquela pessoa. Uma vez minha esposa estava orando, preocupada, sei o que aconteceu com meu marido, e Deus falou para ela, aquele homem morreu, esquece. Eu falei, mas Senhor, você está com ciúmes? Falou para ela. Pois eu sou o primeiro, você é a segunda. Porque na minha mente, toda a minha percepção à minha volta mudou completamente. Não tem como você ver o Senhor, ter uma experiência com o Senhor e continuar a mesma pessoa. Essa experiência do Senhor, ela muda você. É um amor muito furioso. E ela queima tudo. Quando você falar Espírito Santo, me revela Jesus, ele vai queimar tudo que tiver na frente que impede isso. E ele nos queima. E ele derrete. É a missão da vela. Enquanto a vela morre, ela clareia o ambiente. Essa é a missão do servo de Deus. Ele vai fazendo a obra e derretendo, 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 e vai clareando a sua volta. Eu prefiro ser derretido do que quebrado. Isso é a missão do Espírito dentro do homem. É desse coração que nascem os profundos e grandiosos avivamentos. Agora, como que Deus despeja sobre nós a visão e a revelação? Através do cair do seu poder. Primeira coisa, acontece conosco um desesperar. Eu estava pregando agora em Vitória, e foi um evento que o Espírito Santo colocou para uma faixa etária de idade de 10 a 19 anos, haviam 1.700 crianças. Todas foram batizadas com o Espírito Santo. Ali criança, era para ser 10, mas criança de 5 anos de idade, uma menininha de 3 anos de idade, tomada orando em línguas. E aconteceu um negócio interessante, que essa menininha de 3 anos, a hora que eu olhei para ela, eu vi quando caiu sobre ela um fecho de glória. Nós não conseguimos ver,
Mas quando você tem o espírito da revelação e da visão, você tanto tem a percepção, quanto tem a visão. A percepção é quando você chega perto de um homem, e você tem a percepção que ele está tomado. Então é como se fosse algo eletrificado. É mais ou menos isso. E eu vi que aquela garotinha estava ali assentada, e de repente baixou sobre ela a glória. E a hora que baixou a glória, ela foi tomada de um espírito de profecia. E ela começou a profetizar. Eu sempre fui muito resiliente em orar em línguas em cima do púlpito, até esses dias atrás. Mas no Peru, uma menina de 4 anos de idade saiu do meio das pessoas, ficou do meu lado e começou a profetizar. E eu fiquei calado, esperando alguém interpretar. Eu falei, vamos ver até onde Deus vai agora, né? Vou ver se eu tenho que ensinar o Espírito Santo. Não é possível, Espírito Santo, será que você não viu o que Paulo falou? Então, por favor, Espírito Santo, contribui aí. E a menina profetizando, falei, quem vai interpretar? E eu estou esperando e ninguém veio. Daqui um pouco levantou um russo, enorme, enorme o russo. Levantou e veio à frente. Veio a esposa dele peruana e disse, meu marido quer aceitar Jesus. Aí eu comecei a falar com ele em espanhol e disse, o senhor quer aceitar Jesus? Ele disse, ele não fala em espanhol. Falar não. Comecei a falar inglês, ele falou, ele não fala inglês. Tá bonito. O senhor fala em português, é claro. Ele falou, não, ele não fala em português. Eu falei, mas ele quer aceitar Jesus? Quer. Ele entendeu o que eu preguei? Ele falou, nada. Eu falei, então como que ele quer aceitar Jesus, minha senhora? É porque tudo que você pregou, essa menina está traduzindo para ele em russo. Eu falei, não, ela não está falando em russo, ela está orando em línguas. Aí o Espírito Santo falou assim, para você, lá no Pentecoste, viram sobre eles, a glória caiu, e viram línguas repartidas de fogo. Haviam 17 nações, 11 idiomas, Pedro pregou em um idioma, e 5.000 se converteu. Como? Como que havia 17 nações, 11 idiomas, Pedro só pregou em aramaico e 5.000 converteu? Está lá o escrito, como os ouvimos falar na nossa própria língua as maravilhas de Deus. O Espírito Santo pegou aquela língua que aparentemente é uma língua estranha, que não é, e começou a interpretar as diversas línguas. Em Babel as línguas foram misturadas, foi confusão. No Pentecoste elas foram juntadas. Avivamento, há uma unidade de idiomas. Avivamento é quando o Espírito Santo sai da boca das pessoas e começa a unir, a falar, a batizar, a impensar, a ministrar. Esse é o espírito da visão e da revelação. Lá em Miami, uma garotinha de uns 4 anos de idade estava no colo da mãe. E na metade do culto, ela acordou chorando, estava dormindo. E acordou chorando. E a mãe, eu falei, o que foi? Ela disse, minha menina não falava. O que ela tinha? Era autista. E agora o espírito da revelação e da profecia tomou a boca daquela menina, e ela começou a profetizar, e a partir de então ela passou a falar completamente, porque agora ela estava debaixo de um espírito de revelação e profecia. Deixe-me te falar uma coisa, preste muita atenção. Quando você pega Joel capítulo 2, versículo 28, você começa a perceber que há uma conexão de faixa etária de idade nessa profecia. Joel 2 e 28 é uma profecia continuista, uma profecia apocalíptica. Ela começa em Atos 2 e continua até a vinda de Jesus. Pedro deixa claro isso, é para nós, para vocês, para os seus filhos, para os filhos dos seus filhos, e é para um povo muito distante. Então veja, Pedro está deixando claro que toda geração tem que viver aquele tipo de Pentecoste, senão ela se perde. Abacuque 3 primeiro deixa muito claro isso, ele fala, Senhor, faz de novo, aviva-nos de geração em geração. Abacuque está dizendo que toda geração tem que ter um avivamento, senão ela não permanece aos pés do Senhor. E quando você pega Joel 2, existem 3 características em Joel 2 que não aconteceu em nenhum avivamento, só pode acontecer no último.
Eu até acredito que em Atos 2 nós tivemos ali crianças profetizando, mas não temos registro. Você não tem registro de crianças tendo visões. Não é só Atos 2. Você não tem registro na história disso. Se aquela profecia apocalíptica, nos últimos dias, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, se ela é tão poderosa, e ela começa em Atos 2, ela vai dar continuidade, completar até o retorno de Cristo, ela tem que acontecer. Então o profeta diz, nos últimos dias derramarei um espírito de visão, um espírito de revelação, um espírito de visão. Foi isso que ele disse. Na profecia está ali, vai ter que ter o espírito de visão e de revelação. Ele diz, porque nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos profetizarão. Olha a revelação aí. Os vossos velhos sonharão. E os vossos jovens, até sobre os escravos derramarei do meu espírito. Agora olha que coisa interessante, me parece esquisito o termo jovens e crianças ou jovens e filhos no mesmo texto. Jovem não é filho? Mas não, gente. Você sabe que eu fiquei muito tempo falando, Senhor, me mostra uma conexão desse texto. E ele falou que a resposta era mais simples do que a pergunta. Ele disse o seguinte, o contexto inteiro está falando de crianças que mamam. E é quando o Senhor diz, até as crianças que mamam devem jejuar. Só, mas não é possível, como que as crianças que mamam vão profetizar, se elas nem falam? É porque o judeu mama até 7 anos de idade. Está na história. O contexto diz que há uma faixa etária de idade em que Deus começa a marcar uma criança para uma geração de 10 a 15 anos à frente. E ela começa a partir dos 5 anos de idade. Quando você pega a palavra, vossos filhos ali, é a mesma palavra para Gálatas capítulo 4, versículo 1, quando Paulo diz, digo porém a vós que enquanto o servo é menor de idade, em nada se difere do escravo, embora sendo o dono de tudo. A palavra menor de idade ali é kulhós, significa criança de colo. Ele diz, se você ainda é uma criança de colo, você não é diferente do escravo. E é o mesmo texto de Joel, quando diz que ele vai derramar um espírito profético sobre as crianças. Aí você pega Malaquias capítulo 4, versículo 5, e converterá o coração dos pais aos filhos. Em Brasília, hora que a gente começou a ministrar, levantou uma garotinha. E veio e grudou nas minhas pernas. Isso está num vídeo chamado Visitação e Aceleração. A garotinha grudou nas minhas pernas e começou a chorar, chorar, chorar e profetizar. Os seus pais estavam ali e estavam divorciando. Mas enquanto ela profetizava, os pais vieram. Um olhou para o outro em lágrimas, se perdoaram e desistiram do divórcio. E converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Aqui um pouco daquela garotinha veio outro, veio outro, veio outro. Aqui um pouco havia centenas e centenas em volta. Eu tive que sair de perto porque havia tantas crianças tomadas com o espírito da revelação e da visão que não tinha como ficarmos perto. Quando o Espírito Santo baixa, como nós vimos na profecia, ele traz essa coisa. E sabe, eu vou te dizer uma coisa. Eu já estou vendo ele baixar aqui. E sabe como que você sabe? Os nervos começam a contrair, a comprimir assim, ó. O coração começa a disparar. Eu vou te dizer o que acontece. Ele pega, põe o seu coração na mão e ele começa a derreter. Sabe o que é isso? É a visitação. É quando ele baixa sobre você.
E existem duas maneiras dele fazer isso. Jeremias usa os dois termos. Ele diz, ouvi a voz do Senhor. Ou ele diz, ouvi a voz do Senhor com sua forte mão. É mais ou menos assim. Eu ouço o Senhor, mas eu ouço o Senhor também quando ele faz assim. Jeremias diz que muitas vezes ele ouviu a Deus. E muitas vezes ele viu que não só ouviu, como Deus veio e colocou a mão nele. Ouvi a voz do Senhor com sua forte mão. Quando ele vem com a forte mão, ele vem com a revelação e a visão. Olá, meus queridos, aqui quem fala é Hernandes Santos, sou pastor, sou professor no Instituto Sabedoria e Graça e é disso que venho falar de você agora. Tem muita gente que tem muita vontade de fazer teologia, de concluir um curso em bacharelado em teologia de 2, 3, 4 anos e etc. Mas é muito difícil. Ainda mais se tratando que você tem que ir lá no curso, disponibilidade de horário e vem as questões de valores. Eu fiz um levantamento por alto dos valores mensais de um curso livre de teologia. Fica na média aí de 500, 600, 700, 800 reais por mês que você paga durante todo o curso. O que nós fizemos? Disponibilizamos uma maneira de você fazer um curso. Eu dou essas aulas no sistema EAD, o curso está todo ele pronto, são 2 anos de disciplina, ou seja, você faz 1 ano e depois tem que fazer uma rematrícula para o próximo ano, no caso 2 anos de disciplina, com conteúdo de bacharel em teologia. Olha o valor que você paga anual no curso, são 2 anos, R$460. Eu já vi gente terminar o curso em 3 meses, 4 meses, etc. Aí você abre a matrícula para o 2º ano do curso. São 2 anos com conteúdo de bacharel em teologia. É R$460 ano, entendeu? Por ano. Gente, R$460 não equipara a parcela mensal de um curso comum livre em teologia. Um curso comum livre em teologia, a média é de 500 para mais por mês. Então você vai fazer R$460 o curso e eu estou dando a aula para você com conteúdo de bacharel em teologia com o sistema EAD. O que é sistema EAD? A gente tira tudo aquilo que é pormenores e vai direto ao ponto. Então tem aula de 1 hora, tem aula de meia hora, tem aula de 15 minutos, tem aula de 20 minutos. Ou seja, tem todas as aulas da teologia sistemática e o certificado chega na sua casa se formando no Instituto Sabedoria e Graça. O que você pode fazer agora? Você vai entrar no site sabedoriaigraca.com e você vai se inscrever no curso, passa o seu cartão. Tem bandeira de cartão que faz até em 12 vezes, tem bandeira de cartão que faz em 10, depende muito da sua bandeira. E aí você vai participar e fazer o curso conosco, sabedoriaigraca.com, curso de teologia, curso livre de teologia com conteúdo de bacharelado em teologia. Espero você como meu aluno no Instituto Sabedoria e Graça. Entra no site sabedoriaigraca.com. Que Deus te abençoe.